a palavra de Deus já chegou. Nova luz clareou para o povo, a palavra de Deus já chegou. Nova luz clareou para o povo, quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, e por outros meios na internet, hoje para refletir com você sobre Bíblia como coco da Bahia, que tem casca dura, mas com água que sacia a sede da pessoa romeira cansada. Antes lhe convido a dar um like aqui neste nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto de hoje. Bíblia, como coco da Bahia, tem casca dura, mas com água que sacia a sede da pessoa romeira cansada. Para compreendermos bem, de forma justa e sensata, os textos bíblicos, é preciso considerar que a Bíblia não caiu pronta do céu e Deus não a ditou para ninguém escrever. Os escritos bíblicos são frutos de experiências de vida, de caminhada e luta de uma multidão de pessoas, de povos injustiçados que se irmanaram para construir sociabilidade justa e fraterna a partir da fé no Deus da vida, Deus solidário e libertador, Deus que quer vida e liberdade em abundância para todas as pessoas, sem exceção, inclusive para todos os seres vivos da biodiversidade. A Bíblia que lemos hoje passou por inúmeras traduções. Importante recordar que existem muitas dificuldades na tradução e na transcrição dos textos bíblicos. No estudo da crítica documental dos textos bíblicos, emergem muitas dificuldades de tradução, pela dificuldade de decifrar a letra do autor do manuscrito ou de transcrição dos textos bíblicos das línguas originais. Outras vezes, são erros que aconteceram por omissão ou acréscimo de letras, sílabas, palavras ou mesmo de frases inteiras. São mais frequentes erros por repetição de letras ou palavras quando o texto era ditado para alguém que o copiava. Estes aconteciam seja pela dificuldade de ouvir ou mesmo pela distração. Havia também os erros por troca de letras ou palavras semelhantes, sobretudo nos manuscritos conhecidos como códices hebraicos e nos códices maiúsculos em grego. Aconteciam também erros por inversão de letras. Os erros na transcrição e tradução dos textos bíblicos aconteciam por motivos até inconscientes, involuntários, outros talvez conscientes e intencionais. Os erros inconscientes geralmente acontecem pela deficiência visual do escriba copista ou de audição quando se tratava de alguém que editava o texto, ou ainda pela confusão de sons semelhantes. Os intencionais talvez fossem motivados pela ortografia, gramática, estilo, de harmonização do texto, ou ainda preocupações com a doutrina e a exegese, com o objetivo de tornar o texto mais compreensível, eliminando as dificuldades dogmáticas e gramaticais de alguns textos. Os exegetas são os biblistas que têm a tarefa de explicitar o sentido em si mais genuíno do texto bíblico. No exercício de transcrever e traduzir os textos bíblicos, era aconselhado aos exegetas escolherem as lições mais genuínas que ajudassem a explicar a origem de outras lições, as lições mais difíceis
as lições fáceis, as lições mais breves, as lições mais longas. Escolher preferencialmente a lição disforme do texto paralelo. Muitas traduções da Bíblia que temos nas línguas atuais vieram da tradução das 70, a tradução grega da Bíblia em meados do terceiro século antes da era cristã. Na Idade Média, as traduções eram feitas da Bíblia da Vulgata Latina para os diversos idiomas falados, o inglês em 1611, o francês em 1537, o italiano em 1607, alemão entre 1522 a 1534 e em português em 1680, por João Ferreira de Almeida. No Brasil, a primeira Bíblia foi impressa em 1864 por Garnier, livreiro editor. Essa tradução foi feita da Vulgata pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo, que entre 1778 e 1790, e ela circulou só até a terceira edição, por ter sido proibida por Roma, por causa de suas notas de rodapé de página. Essa mesma tradução foi revisada pelo padre Santos Farina, aprovada e editada em 1904. Em 1943, foi impressa a Bíblia traduzida pelo padre Matos Soares, da Vulgata para o português de Portugal, pelas edições paulinas. Mas a partir de 1958, todas as Bíblias foram traduzidas a partir dos manuscritos que estão mais próximos dos textos originais, pois os manuscritos originais da Bíblia se perderam. Entretanto, temos muitos manuscritos em hebraico, aramaico e grego dos primeiros séculos da era cristã. Em 1910, foi fundado o Pontifício Instituto Bíblico em Roma, na Itália, a pedido do Papa Pio X, para o desenvolvimento dos estudos bíblicos na Igreja Católica. A partir desses estudos, surgiram muitos exegetas e estudiosos da Bíblia em diferentes áreas, trazendo novo impulso aos estudos bíblicos e às traduções da Bíblia diretamente dos manuscritos mais próximos dos originais, para as diversas línguas atuais. Traduções da Bíblia a partir das línguas originais seria o ideal, mas não temos mais os originais dos textos bíblicos. Mesmo que as Bíblias fossem traduzidas das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, não quer dizer que o texto fosse uniforme, nem as notas explicativas no rodapé da página eram iguais. São notas exegéticas, como na Bíblia de Jerusalém, ora trazendo os termos na sua língua original, com seu significado e as diferentes interpretações. Outras trazem nas notas uma orientação litúrgica, catequética ou pastoral. A Bíblia do Peregrino foi traduzida e editada também pela editora Paulus em 2002. A tradução ecumênica da Bíblia, editada pela editora Loyola em 1994. A Bíblia da CNBB, usada na liturgia, é de 2001. E várias outras Bíblias que foram publicadas. Bíblia Sagrada, editora Ave Maria, de 1958, Bíblia Sagrada, edição pastoral da Paulus, de 1990, a Bíblia das Paulinas, agora de 2023, a Bíblia como coco da Bahia. Tem uma casca dura, mas dentro está uma água gostosa que mata a sede da pessoa romeira cansada, como gosta de afirmar Frei Carlos Mestres. No entanto, ao lermos ou ouvirmos um texto bíblico, estamos bebendo uma água de um imenso rio,
Infelizmente, não existem mais os manuscritos originais dos autores ou autoras da Bíblia. Entretanto, graças a Deus, temos manuscritos posteriores que ainda são preservados. Como se deu o processo de divulgação e conservação dos textos bíblicos, a comunidade judaica sempre teve grande cuidado em preservar os escritos bíblicos, tidos por ela como escritos sagrados. Na sinagoga, ainda hoje, são conservados os rolos contendo os livros que são lidos durante o ano e nos tempos litúrgicos especiais. Muitos salmos são dedicados à palavra do Senhor, sobretudo o Salmo 119, que lhe dá diferentes nomes: lei divina, lei do Senhor, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, normas, promessas e outras são todas as expressões que recebem do salmista um elogio, porque elas são as delícias do fiel, conforme o Salmo 119. Havia um grande esforço de protegê-los nos tempos de guerra, como nos potes de argila nas grutas de Qumran, na Palestina, além de um esforço em guardá-los no coração e na memória para traduzi-los na prática da vida. Felizes os que guardam os teus testemunhos, procurando de todo o coração, e que sem praticar a iniquidade andam em seus caminhos. Tu promulgastes teus preceitos para serem observados à risca. Está lá no Salmo 119. Esta era uma preocupação constante dos mestres da lei. Embora seja considerado um livro deuterocanônico pelos judeus, o segundo livro de Macabeus retrata esse cuidado que havia com os escritos sagrados. Também nos documentos e nas memórias de Neemias eram narradas essas coisas. E além disso, como ele, fundando uma biblioteca, reúne os livros referentes aos reis e aos profetas, os escritos de Davi e as cartas dos reis sobre as oferendas. Da mesma forma, também Judas recolheu todos os livros que tinham sido dispersos por causa da guerra que nos foi feita, e eles estão em nossas mãos. Se, pois, deles precisardes, quaisquer que sejam, enviai-nos pessoas que vô-lo possam levar. Está lá no segundo livro de Macabeus, capítulo 2. Do mesmo modo, os escritos do Segundo Testamento bíblico tiveram igual cuidado na sua preservação e conservação pelas comunidades cristãs. Sabemos que os primeiros escritos foram as cartas autênticas do apóstolo Paulo e depois o Evangelho de Marcos, nos anos 70 do primeiro século, e sucessivamente os demais escritos. Eles não eram apenas bem conservados, mas lidos e meditados pelas comunidades cristãs para a sua orientação e vivência comunitária. Já no ano 95 do primeiro século da era cristã, Clemente enviou uma carta à comunidade de Corinto, mesmo em se tratando do mais antigo escrito cristão, e não tenha entrado no cânone, mas ele conhece e menciona as cartas de Paulo aos Romanos, Coríntios e a homilia aos Hebreus. É isso aí. Gratidão pela atenção, que a luz e a força divina continue nos guiando na luta por direitos e por tudo que é justo e ético. Um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Quem vivia explorado protestou, quem calava só por medo já gritou. Por todo canto os pequenos vão se unindo, a liberdade vai surgindo e todo velho renovou. Por todo canto os pequenos vão se unindo, a liberdade vai surgindo e todo velho renovou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu,
todo pobre já viu um mundo novo. A semente da palavra se espalhou, caiu no campo, coração de lavrador.